E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente inicia um novo módulo, tá? O módulo 2, falando sobre as transformações do século XVIII aqui no Brasil colônia, tá? Então é o seguinte, vamos recapitular um pouquinho. Portugal, já livre da Espanha, do domínio espanhol, expulsou os holandeses aqui do Brasil. Como? Os pernambucanos se revoltaram contra os holandeses porque eles não estavam pagando os empréstimos que foram cedidos no início da invasão. Então isso fez com que Portugal se juntasse com os pernambucanos e expulsasse os holandeses, tá? Então, só que o que aconteceu quando Portugal fez isso? Gente, aconteceu uma coisa muito simples. Portugal, quando se libertou da Espanha ali depois da União Ibérica, ficou com muitas dívidas, tá? Principalmente dívidas com a Inglaterra, tá? E isso, expulsar os holandeses, eles perderam quem fazia a parte final da comercialização do açúcar lá na Europa, tá? Então isso fez com que se agravasse as dívidas de Portugal, que já não tinha dinheiro para nada, estava cheio de dívida, não tinha como investir em nada. Então o que aconteceu? A descoberta do ouro aqui no Brasil, para Portugal, foi uma chance de salvação, tá? Ou seja, o endividamento e a dependência da Inglaterra, eles pensaram que, gente, com ouro a gente vai se livrar disso, tá? O que isso aconteceu? Fez com que Portugal fizesse do Brasil a sua principal fonte de recursos, tá? E começou uma exploração muito pior do que era na época do açúcar, beleza? Então, eles começaram com práticas muito opressivas, tá? E a gente vai falar um pouquinho delas aí depois, tá? E a coroa, ela se restaurou em 1640. A partir daí começa toda essa bagunça. E o ouro como salvação de Portugal. Mas quem descobriu o ouro? Os bandeirantes. Eles que iam atrás dos índios para fazer os índios de escravos, beleza? Então, a gente tem a descoberta do ouro na região das Minas Gerais, que eram regiões o quê? Montanhosas. Esses bandeirantes que viviam em busca de escravos índios se depararam com uma crise de redução de mão de obra muito grande. E isso fez com que eles fossem explorando cada vez mais os interiores do Brasil, tá? Porque eles estavam procurando outras formas de ganhar dinheiro, beleza? Então, assim, quando descobriu o ouro e os portugueses estavam muito endividados, aumentou demais o fluxo de imigração. A galera queria toda sair de Portugal e vir para cá, mas vieram em massas, tá? Portugal ficou com medo que o quê? Que houvesse uma redução muito grande da população. E a coroa fez o quê? Dificulta a vinda dos portugueses para o Brasil. Isso aconteceu em 1720, tá? Então, as pessoas tinham que ter passaporte, tinham que passar por uma entrevista e tudo mais, para dificultar essa vinda da galera de lá para cá, beleza? Aí é o seguinte, Portugal faz o regimento das mídias, uma legislação que já existia em 1603, só que com a descoberta do ouro, ela se vê tendo que como é que eu vou dizer para vocês, tendo que controlar melhor essa situação, para não haver muito desvio, tá? Então, essa legislação, o regimento das mídias, ela já disciplinava a atividade bandeirista em procura do ouro, desde que o bandeirante desse o quinto do ouro para a coroa, tá? Mas aí criou-se o quê para melhorar isso? A Intendência das Minas, beleza? Que
envolve o quê? Envolve o ouro e a região mineradora. E essa região, ela responde diretamente ao rei de Portugal. Então, se fez uma centralização para se ter controle maior das riquezas que eram extraídas aqui, tá? Quais foram as consequências disso? A extração ela era livre, a jazida descoberta tinha que comunicar a coroa, tá? E daí a coroa dividia essa jazida em datas, que são lotes, chamados de datas na época, tá? Quem descobriu tem o direito de escolher uma data, então a pessoa vai lá e escolhe o lote que ela quer. As demais datas são leiloadas, então olha só como a coroa tira proveito nisso tudo, né? O quinto, ele é repassado para a coroa, tá? E se cria uma nova taxa, que é a captação, que é uma quantia fixa em ouro paga pelo minerador sobre a quantidade de escravos que ele tem naquele local, beleza? Mas, professora, não existia um certo contrabando naquela época? Claro que sim, sempre existiu, de todas as maneiras, desde a época do escambo, tá? Mas nessa parte do ouro, a gente vai chamar de ouro aluvião. O que é isso? É um ouro em pó, ele é altamente contrabandeável, beleza? Então, pessoal, para evitar as perdas, o que Portugal fez? Em 1719, proibiu o ouro aluvião, que é em pó, e fez o quê? Instituiu as casas de fundição. O que acontecia lá? Os caras lá chegavam com a matéria-prima, né, com o ouro. Esse ouro já era retirado o quinto da coroa, tá? E era transformado em barras com lacre real na barra, mais o valor que valia aquela barra. Então, assim, esse foi um controle muito bom ali realizado pelo governo português, tá? Para acabar com a questão do contrabando, beleza? Em 1709, estima-se que tinham cerca de 30 mil pessoas. Elas estavam mais ou menos concentradas em 3 cidades ali de Minas Gerais, tá? Seria Rio das Mortes, uma, Ouro Preto, que é muito conhecido, hoje em dia tem muitos patrimônios históricos lá, quem puder viajar para lá vai, é muito legal. Ainda não fui, mas quero muito. Rio das Velhas, tá? Então, estima-se que tinha 30 mil pessoas nessas 3 cidades. Elas viviam em arraias, se chamava arraias, tá? Núcleos de povoamento, seria isso. Esses núcleos deram origem às principais cidades de Minas Gerais, que seria Ouro Preto, Sabará e São João del Rei, beleza? Lá, o que aconteceu com esses núcleos? Se teve a necessidade de se desenvolver um vasto comércio de mantimentos e de escravos também, tá? E a pecuária na região do Centro-Sul, para abastecer o povo que trabalhava lá nas minas. Depois, o que aconteceu? Foi descoberto diamante em um local somente, que se chama Arraial do Tijuco, tá? Foi criado um cerco nesse local, porque só a coroa, quando descobriu isso, teria acesso a ele, que é o Distrito Diamantino. Ele fica às margens do Rio das Velhas, na época em 1729, beleza? Então, os diamantes eram considerados o quê? Estanco régio. Marca isso que cai muito em vestibular, tá? Estanco régio, ou seja, somente a coroa pode extraí-lo, somente a coroa pode explorá-lo. Isso que significa estanco régio, tá? Com isso, o direito de exploração foi passado a particulares, ou seja, se chamava na época contratadores,
tá? Um contratador muito famoso dessa época é João Fernandes, tá? Mas o que aconteceu com ele para ele ser tão famoso? Ele sonegou muito diamante e foi preso pela coroa. Então, assim, eles não queriam desvio nenhum, tá? Quando o direito de exploração era passado a particulares, não pensem que era qualquer particular, tá? Para você ter acesso a essas terras que tinham esses diamantes, você pagava um alto valor na concessão dessas terras. Você pagava altas taxas na captação desses diamantes e 50% do valor obtido no total ia para a coroa. Então eles foram muito espertos nessa questão dos diamantes também. Gente, tudo que é bom dura pouco, né? Então o que aconteceu? O ouro ele teve seu apogeu ali em 1740 até 1770, ou seja, 30 anos ali de exploração e riqueza, tá? Mas as jazidas começaram a se esgotar e as técnicas eram muito rudimentares para a sua obtenção. Isso fez com que se desse uma decadência, uma crise interna e o declínio do ouro, tá? O que aconteceu? Ao invés de Portugal estimular quando teve esse declínio, não. Portugal fez o quê? Aumentou os impostos, tá? Para compensar a queda na arrecadação. Estabeleceu a derrama, que era o quê? Era uma cobrança dos quintos que estavam em atraso, tá? Como é que eles cobravam? Tinha o regimento dos dragões, que era uma guarda criada para cobrar essa derrama, e confiscavam as riquezas daqueles que não tinham como pagar naquele momento, beleza? Então, era pago à força. Portugal queria riqueza, queria dinheiro, queria ouro, queria tudo que se tivesse aqui que fosse possível para ostentar eles lá. Resultado disso foi o quê? Movimentos de libertação, mas não bem de libertação ainda, tá? Já vou explicar para vocês. Foi implantado o governo de Marquês de Pombal, tá? Nessa época, Portugal vivia dentro da Europa a fase do iluminismo, ou seja, o que o iluminismo ele queria naquela época? Liberdade política, negava o absolutismo, mas professor, ainda se tinha o rei de Portugal. Sim, vocês já vão entender isso. Mas liberdade política, liberdade econômica, igualdade social, tá? E eles tinham uma negação da fé, então o ensino ele tinha que ser técnico, beleza? O que aconteceu com isso? O Marquês de Pombal era muito influenciado pela questão iluminista e ele buscava o quê? Modernizar o governo. Só que ele não podia tirar o rei. Então, deixa o rei lá quietinho, tá? E ele tenta implantar novos valores políticos, sociais e culturais. Ou seja, ele dá ênfase no ensino técnico, tá? Ele depois vai brigar com os jesuítas lá e vai expulsar de Portugal e do Brasil. E ele é um déspota esclarecido. Quando vocês ouvirem essa expressão, vocês vão lembrar de Marquês de Pombal, tá? Por causa de toda essa inovação ali que ele queria fazer. Ele foi nomeado pelo rei Dom João I, beleza? Então vamos para os objetivos de Pombal. O que ele queria, tá, com isso? Modernizar o reino é um deles, fazendo com que ações iluministas fizessem parte, tá? Impedir a dispersão de recursos, tá? Então ele não queria essa questão do contrabando e tudo mais. Centralizar a administração, tá?
Isso para ele se teria um controle melhor de tudo. Reduzir o abismo que separa Portugal das potências europeias. Então, aí explica tudo o que ele fez, tá? No Brasil, então, ele extinguiu as capitanias hereditárias, passando a fazer uma centralização administrativa. Ele transferiu a capital para o Rio de Janeiro. Ele extinguiu a escravidão indígena para ampliar o tráfico negreiro. Por quê? Porque o tráfico de escravos dava muito dinheiro para Portugal naquela época, tá? Era mais lucrativo. Ele instituiu a derrama, tá? E ele acusou os jesuítas de participar de um atentado contra o rei lá em Portugal. O que aconteceu? Expulsou os jesuítas de Portugal e depois do Brasil, beleza? Porém, os jesuítas vão retornar com o reinado de Dona Maria I, beleza? Por quê? Porque Marquês de Pombal vai deixar o cargo quando o rei Dom José falecer. As consequências da mineração no Brasil. Colonização foi mais para o interior, tá? Estava concentrada no litoral, foi para o interior. Houve uma expansão territorial muito grande. Aumento de volume de capital na colônia, se houve essa necessidade. Ampliação do mercado interno com os comércios, portos e tudo mais. Desenvolvimento do comércio, o surgimento das cidades, tá? Por causa da mineração lá. Então, houveram pequenos núcleos inicialmente, depois ficaram maiores. Aumento da diversificação social. Quem não tinha dinheiro, quem não tinha ouro, passou a ter acesso, tá? E também nos comércios. Quem conseguia virar comerciante naquela época tinha mais dinheiro do que alguém que não tinha nada ou que era escravizado. Então surgiu que é uma nova elite aqui no Brasil. Essa nova elite se preocupou com a educação de seus filhos e mandava eles para a Europa para estudar. O que aconteceu? Esses filhos vinham estudados da Europa e queriam montar uma Europa aqui no Brasil, tá? Então houve uma preocupação cultural muito grande com esses filhos dessa elite, que foram estudar na Europa e traziam novas ideias iluministas na época. Então se forma uma base intelectual, e essa base intelectual trava uma luta contra o domínio da metrópole. Com a crise do ouro, da mineração, a gente chama um processo de renascimento agrícola, mas não é renascimento, porque o açúcar nunca deixou de ser produzido e importado, assim como os outros itens, beleza? Então, assim, na Europa acontece a Revolução Industrial, ou seja, eles precisam de matéria-prima, principalmente a Inglaterra lá, que produzia muitos tecidos, então precisava de algodão, tá? Mas acontece a Guerra da Independência das 13 colônias, que eram dependentes da Inglaterra. A Inglaterra era a metrópole deles. E a Inglaterra perde o algodão dessas 13 colônias, ou seja, dos Estados Unidos, né, que depois formaram os Estados Unidos. Mas a Inglaterra ainda precisa de matéria-prima. Então o algodão ele começa a ser produzido principalmente na região do Maranhão e é exportado nessa época para a Inglaterra. O tabaco também tem uma grande ascensão, porque o hábito de fumar aumenta muito na Europa e começa a ser produzido no Brasil. O cacau, ele ganha grandes latifúndios, grandes fazendas lá no sul da Bahia e é altamente produzido lá.
E o açúcar, o que que acontece? Tinha diminuído o número de exportações. Mas o que que aconteceu? Aconteceu uma revolta dos escravos na região das Antilhas, que tinham roubado da gente, né? Roubado entre aspas, claro, né? A exportação desse açúcar. Então, o que que aconteceu? Como houve uma diminuição na produção lá na região das Antilhas e se tinha um pouco de dificuldade para trazer isso para a Europa, eles voltaram a pegar do Brasil, tá? Agora, pessoal, a gente entra na questão de como estava tudo em crise ali, a gente entra nas revoltas nativistas, que foram as primeiras revoltas que aconteceram antes da independência propriamente dita, tá? Então, essas revoltas nativistas eram o quê? Eram revoltas locais e parciais, não eram movimentos assim muito vislumbrados, muito grandes, tá? Eles eram voltados à redução de alguns aspectos, ou seja, reivindicações, tá? Nessa época, o que eu quero dizer com isso? Nessa época, o Brasil ainda tinha o pensamento de que dependia muito de Portugal, de que não tinha como ser independente dele, tá? Então, eram revoltas isoladas, tá? Com relação metrópole e colônia. Para a metrópole, a colônia sempre vai ser o seu instrumento de enriquecimento, tá? Então, sempre vai existir, naquela época, no caso, era um monopólio comercial. A restrição e práticas econômicas causaram o quê? Um descontentamento da população, dos colonos. Isso fez com que iniciasse as revoltas. Então, gente, eu vou falar para vocês 5 revoltas mais importantes, tá? Que são cobradas no Enem, nos vestibulares, dessa época e que são nativistas, são locais com reivindicações ali, beleza? Então, a primeira de todas é a aclamação de Amador Bueno em São Paulo em 1641. O que aconteceu? Os bandeirantes escravizavam, né, iam em busca de escravos índios. Durante a União Ibérica, os espanhóis não se importavam com a escravização indígena, então a captação do índio era muito grande, beleza? Porque a Espanha apoiava isso, tá? Após a cisão ali, após a separação de Portugal e Espanha, Portugal vê o tráfico negreiro como muito mais lucrativo. Então não é aquela questão, ficou com pena dos índios, não vamos deixar de escravizá-los, né? São pessoas, não, isso não existe. É porque o tráfico negreiro, ele é muito mais lucrativo. Então, Portugal faz o quê? Várias medidas para proibir a escravização indígena. E numa dessas medidas enviou os jesuítas para a capitania de São Vicente, porque ali a escravização indígena era um comércio muito realizado, beleza? Então enviou os jesuítas para lá. O que aconteceu? Os bandeirantes se revoltaram, tá? Expulsaram os jesuítas e aclamaram Amador Bueno da Ribeira, que era de origem espanhola, como rei de São Paulo. Obviamente que Portugal entrou lá e derrotou toda essa bagunça aí e tudo voltou como era antes, beleza? Agora a gente vai para a revolta de Beckman. Aconteceu no Maranhão em 1684. Eram 2 irmãos Beckman, Manuel Beckman e Thomas Beckman. O que aconteceu? Eles expulsaram os jesuítas da região e dissolveram a Companhia de Comércio do Maranhão. Mas por quê? Quais eram as reivindicações deles? Melhorias na administração colonial, tá? Tá vendo que nenhum deles ali quer independência? Eles estão fazendo reivindicações a Portugal? Então, Thomas,
irmão de Manuel, vai até Portugal. O que o governo de Portugal fez? Prende ele, porque ele foi lá para conversar e resolver, mas não foi possível, tá? O governo português no Brasil fez o que? Reprimiu violentamente, tá? 2 nomes grandes ali, além do Thomas, é o Manuel, que é o irmão dele, e o outro é Jorge Sampaio, tá? Que foi um dos grandes líderes também dessa revolta. Os 2 foram enforcados, Manuel e Jorge, porque Thomas estava lá preso, tá? Em 2 de novembro de 1685. Então, acabou ali também. E agora, galera, a gente vai lá para Minas Gerais, em 1708 e 1709, na revolta na guerra, dos Emboabas, tá? Foi disputas por áreas coloniais. É só a gente pensar, né? Minas Gerais, o que vai estar envolvido ali? Então, são jazidas, tá? Essas áreas coloniais. Os bandeirantes paulistas disputaram com os portugueses. Por quê? Os bandeirantes foram quem descobriram as áreas. Mas portugueses apoiados pela metrópole são quem ganham o domínio perante Portugal dessas áreas. Então, o que acontece? Várias lutas, tá? Capão da Tradição aconteceu uma das maiores, onde mais de 300 paulistas foram massacrados, beleza? E a descoberta do ouro em Goiás e Mato Grosso dispersa os bandeirantes que se concentravam só naquela região e acaba com os conflitos. Então, dessa forma, acabou a Guerra dos Emboabas, tá? Isso é importante vocês saberem. Agora a gente entra lá em Pernambuco entre 1710 e 1711, onde ocorre a Guerra dos Mascates. Quem eram mascates? Eram os comerciantes, beleza? Então, a aristocracia rural de Pernambuco empobreceu, tá? Isso se agravou com a mineração, ou seja, diminuiu a quantidade de escravos para mineração. Para a aristocracia lá de Pernambuco diminuiu a quantidade de escravos porque eles iam lá para mineração, tá? Os comerciantes mascates de Recife, em 1709, conseguem sua emancipação e a elevação de Recife para a vila, tá? Isso faz com que eles conseguissem implantar novas tarifas, tudo gira em torno do capital, beleza? Novas tarifas de frete marítimo, que até então era controlado por Olinda, tá? Os olindenses invadem Recife e iniciam a guerra com isso, tá? Mas Portugal intervém e devolve a autonomia a Recife e também transforma ela em sede da capitania, tá? Então, o desfecho disso foi totalmente ao contrário do que eles queriam. E por último, a gente entra na revolta de Felipe Santos, em 1720, em Minas Gerais. De novo, a gente volta para Minas, tá? A causa dessa revolta foi a criação das casas de fundição. É óbvio, gente, que tava tanta gente ali de boa, com pó de ouro, né, couro aluvião e tudo mais. É óbvio que quando Portugal criasse as casas de fundição, o negócio ia ficar feio lá, tá? Mais especificamente em Vila Rica isso aconteceu. Ou seja, a insatisfação do povo, tá? Uma revolta que foi reprimida por líderes, beleza? Por líderes de Portugal, e os líderes ali da revolta foram presos e mortos, e houve a criação da capitania de Minas Gerais. Então, assim, ó, vamos criar uma capitania ali para controlar melhor esse povo aí que tá revoltadinho, que estava até agora nadando em pó de ouro. Beleza? Agora, a gente entra nos principais movimentos de independência, tá? Mas esses eu vou fazer os vídeos separados no canal, tá? São 3 vídeos
e vocês vão acompanhar lá. Então, pessoal, o vídeo de hoje é isso, tá? Os movimentos emancipacionistas eu vou falar em vídeos dispersos ali no canal, um vídeo para cada um, tá? São 3 movimentos principais. Um é a Inconfidência Mineira, o outro é a Conjuração Baiana e, por último, a gente tem a Revolução Pernambucana, beleza? Então acompanhem lá porque isso é assunto de Enem vestibular, tá? A professora vai fazer isso porque são assuntos importantes, mas que eu preciso desmembrar para essa aula não ficar tão grande e tão cansativa, mas tá lá para vocês, tá? Por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho para me ajudar, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula. Amanhã a gente volta com Grécia e no dia seguinte com Roma. Valeu?